Esse artigo que a gente acabou de publicar no Journal of Science Communication, na edição latino-americana, com o Mathieu Turgeon, da Universidade de Western Ontario, no Canadá, e com a Michele Fernandes, da Universidade de Brasília, a gente procurou revisitar um momento que já ficou um pouco distante, né, na história da pandemia, mas que continua sendo muito importante, que é o momento quando o mundo vive uma pandemia, mas ainda não existe uma vacina para proteger as pessoas contra esse novo vírus. Nesse artigo, o que a gente busca fazer é entender que comportamentos tiveram mais associados à adesão dos brasileiros e das brasileiras a 3 intervenções não farmacológicas que foram amplamente recomendadas, né, pelas autoridades sanitárias, a maior delas, né, pela Organização Mundial da Saúde. Na pandemia, enfim, né, vocês devem lembrar, muito importantes eram o uso da máscara, o distanciamento social e a higiene frequente das mãos. Então, o que a gente procurava, né, explicar é, nessa etapa, os diferentes graus de concordância da população brasileira na adesão a esses 3 comportamentos protetivos e os fatores, né, os determinantes que faziam com que as pessoas concordassem, né, com esses comportamentos. Nosso modelo, né, inclui muitas variáveis sociodemográficas, mas a gente inseriu também variáveis comportamentais. Essencialmente, o que a gente queria saber? Em que medida diferentes comportamentos ou hábitos de uso da mídia poderiam ter tido um papel importante e em que medida também a aprovação que as pessoas tinham do governo do então presidente Jair Bolsonaro poderia ter um papel nessa adesão. Os dados que a gente coletou nessa pesquisa foram dados de um survey online. A gente entrevistou 2.771 brasileiros e brasileiras, né, entre os dias 23 de setembro e 2 de outubro. Era um período, né, portanto, antes da vacinação, que no Brasil começou no ano seguinte, em 2021, e num período em que havia um crescimento importante do número de mortos no país pela Covid-19. A aplicação do questionário foi feita pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, o IBEPAD, e a gente usou uma amostra do painel da empresa NetQuest, né, que tem um painel com cerca de 500 mil de participantes no Brasil. Quando a gente analisou os dados, a gente viu que as variáveis comportamentais de fato têm um papel muito importante. A adesão a essas 3 medidas protetivas, né, o uso da máscara, distanciamento social e higiene das mãos, estava muito associada ao nível de conhecimento que as pessoas tinham em relação à Covid. A quanta informação elas tinham sido capazes de aprender sobre a Covid, né, a doença, as formas de transmissão, etc., do seu entorno informativo. A gente também viu que o consumo de mídias sociais, né, pessoas que se expõem com mais frequência e se informam com mais frequência pelas mídias sociais, tinham menor adesão ao uso da máscara. Por outro lado, pessoas que se informavam essencialmente pelas mídias tradicionais, grandes televisões, jornais, etc., tinham maior probabilidade de apoiar a higiene frequente das mãos. Então, no conjunto, assim, a gente vê que, de fato, o tipo de mídia que as pessoas usam e quanta informação elas conseguem obter, guardar nesse processo de exposição midiática pode ter um papel muito importante para proteger as pessoas, elas mesmas e a sociedade numa nova pandemia. Outras variáveis que a gente testou, enfim, a avaliação, né, que as pessoas tinham do governo Bolsonaro, ela não foi tão importante como a gente imaginou que fosse ser. Ela, na verdade, só estava estatisticamente associada ao distanciamento social. Então, pessoas que aprovavam, avaliavam mais positivamente o governo Bolsonaro, concordavam menos com as práticas de distanciamento social. A crença em teorias da conspiração, né, sobre a Covid também estava negativamente associada a 2 desses 3 comportamentos. Então, pessoas que acreditavam que o vírus tinha sido propositadamente desenvolvido num laboratório chinês, né, para aumentar a importância econômica e política da China no mundo, concordavam menos, né, com o uso de máscara e com o distanciamento social. Então, o que a gente mostra nesse trabalho é que a comunicação, a exposição, o hábito, né, de exposição à mídia continua tendo um papel fundamental para informar as pessoas, para que as pessoas possam adquirir conhecimento rapidamente nesse estágio inicial da pandemia e aderir a essas intervenções não farmacológicas que têm, enfim, essa importância de nos proteger e de proteger as pessoas perto da gente.